Oi, eu sou o Felipe e eu quero cortar um dedo da sua mão. É sério? É sério mesmo. Mas não se preocupa porque eu não vou fazer isso de graça. Eu não sou nenhum psicopata. Eu sou um empreendedor. E eu vou te pagar muito bem por isso. Todo ser humano tem seu preço e nesse vídeo nós vamos tentar descobrir o seu. Eu vou fazer minha primeira oferta e você me diz se aceita. Eu vou te pagar a quantia de R$1. R$1 para me deixar cortar um dedo da sua mão. Você aceita? Se você regula bem da cabeça, eu suponho que a sua resposta é... Porra, Felipe, claro que não, né? Então eu vou fazer minha segunda oferta. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar num valor bom. Pô, um cortezinho seco. Já, rápido. Já sei. R$1 bilhão. Por R$1 bilhão, você me deixaria cortar um dedinho da sua mão? Eu sei que você tá pensando aí. E vamos ser sinceros, você já aceitou R$1 bilhão? Qual é? Qualquer pessoa aceitaria passar por algo rápido assim, por mais doloroso que seja, se a recompensa for tão boa. Então, o que aprendemos com esse exercício? Que existe um valor pelo qual você não aceita e um valor pelo qual você aceita. Onde é que fica o centro? Qual é o limite intermediário? Ele está em algum lugar entre R$1 e R$1 bilhão. Simples, né? Não tem nada de simples nisso, porque você acabou de gerar um paradoxo. Eu explico. Tendo o entendimento que eu acabei de falar, vamos começar a negociar. Infelizmente, R$1 bilhão eu não vou conseguir te dar fácil assim. Mas eu posso te dar R$999.999.999. Você aceita? Ah, fala sério, por causa de R$1? Claro que você aceita. Então deixa eu fazer mais uma oferta. R$999.999.998. Só R$1 a menos da proposta anterior que você tinha aceitado. Você não vai perder essa bolada por tão pouco, né? E se eu te oferecer R$999.999.997? Então você pensa, ah, Felipe, você vai ficar reduzindo a oferta até que vai chegar um momento em que vamos finalmente encontrar o valor mínimo que eu aceitaria. Será mesmo? Tá bom, então vamos direto ao ponto. Me diz você. Qual é o valor mínimo que você aceitaria para deixar que eu cortasse um dedo da sua mão? Vamos supor que você disse 500 mil. Por R$500 mil, você aceita perder um dedo? Essa é a sua oferta mínima. Mas então eu te ofereço R$499.999. Você recusaria a oferta por causa de R$1? Com esse raciocínio a gente pode ficar aqui pelo resto da vida e nunca vamos chegar no consenso. Esse, meus amigos, é o paradoxo Sócrates. Ou, se preferir, o paradoxo do monte. Ele tem esse nome porque originalmente a pergunta é: em que momento um monte de areia deixa de ser um monte conforme eu vou retirando os grãos? Atualmente não temos certeza de quem foi o primeiro que propôs esse raciocínio, mas ele é comumente atribuído ao filósofo Eubúlides de Mileto. A explicação para esse paradoxo é o limite da mente humana em separar fatos da percepção desses fatos. Nossa linguagem ainda não atingiu um lugar onde consegue explicar o vago, ainda que exista uma palavra para isso: o vago. A nossa forma de se comunicar é incrível, mas precisamos admitir, a linguagem humana é extremamente limitada. Isso faz com que a gente não consiga entender um limite fixo, porque os nossos limites não são fixos. Eles são definidos apenas por comparação. Por exemplo, uma coisa não é bonita por si só. Ela é bonita porque nós temos na mente um espectro do feio até o bonito. No exemplo que eu dei sobre cortar o seu dedo, pode ser que você responda: não, eu não vou aceitar a proposta, eu vou ficar só com os 499 mil. Mas aqui você não tá pensando no dinheiro, você tá achando que eu quero te passar a perna e tá tentando encerrar a discussão. Você traça uma linha e aceita o extremo justamente porque pensar no que é intermediário dói a cabeça. E é aqui que tá a pegadinha. Eu vou dar outro exemplo melhor. Imagina que na sua frente tem uma pilha gigantesca de papel, várias e várias folhas empilhadas. Quantas folhas você consegue levantar? Por exemplo, uma folha pesa em média 5 gramas. Você precisaria de 6.000 folhas para fazer 30 quilos. Suponhamos que esse é o peso máximo que você consegue levantar. Se eu colocar uma folha de papel, você automaticamente não consegue mais levantar? Então, esses 30 quilos não são o limite. Ou então, o contrário. Você consegue imaginar um peso que você é incapaz de levantar, mas que eu retire uma única folha de papel e você enfim consiga? Obviamente a sua mente deve estar dando pane nesse momento. Você sabe o peso que aguenta e sabe o peso que não aguenta, mas em que momento esse peso vai de levantável para não levantável?
É simplesmente impossível entender a transição. É por isso que tem gente até hoje que não consegue entender a evolução biológica, por exemplo. Ela vê o que é, ela vê o que era e não consegue entender o meio. E algo muito comum entre os seres humanos é: se eu não entendo, é porque tá errado ou porque é do mal. Ou melhor dizendo, ela vê o azul e ela vê o vermelho, mas são tantos tons de roxo ali no meio que parece lógico achar que a existência de tantos tons assim seja algo absurdo. E não aceitar a existência de apenas duas cores pode parecer maluquice. Isso é uma problemática do cérebro humano e não tem nada que a gente possa fazer a não ser se policiar. Como o meio é difícil de entender, faz todo sentido que as pessoas optem pelas pontas. E é nessa brecha da sua mente que algumas pessoas se aproveitam. A falácia da falsa dicotomia é um dos artifícios mais utilizados da história. Você omite as opções restantes e deixa apenas duas, forçando a outra parte em um dilema que nunca existiu. A lógica é até bem simples. E aí, o que você prefere? Carne ou frango? Você vai aceitar comer o que te empurrarem sem nem saber que poderia ter escolhido peixe, ou só salada, ou camarão, sei lá. Se eu restringir as suas opções, o seu cérebro fica obrigado a definir uma delas como boa e a outra como má. E você raramente na sua vida vai se deparar com uma situação em que é preto no branco. Já ouviu esse discurso em algum lugar? Talvez uma história que numa eleição com 13 candidatos você só pode votar em 2. Você vai votar no meu candidato ou no comunista que quer destruir a família e transformar isso aqui numa Venezuela? O extremismo geralmente vem com um pacote fechado de ideias, e aceitar um pacote fechado é pronto e muito fácil. É R$1 ou 1 bilhão. Você não quer perder tempo com o meio, né? É claro que quer. Talvez você só tenha preguiça. Assim como eu disse, isso acontece porque definir as propriedades do extremismo é muito mais fácil do que se dedicar às nuances. E um povo de saco cheio é a plateia perfeita para cair nesse golpe. Fazer você acreditar nesse falso dilema é essencial para aplicar a manobra mais simples e covarde, mas também a mais eficiente para alcançar e, claro, se perpetuar no poder. Uma coisa que as grandes lideranças têm o costume de fazer é suprimir qualquer outra liderança do mesmo viés político que o próprio, de forma que ele, o líder, se mantenha como único nome representante. A propósito, isso é algo que grandes lideranças dos extremos do espectro político têm em comum. E não é a única coisa não. Líderes políticos que defendem pautas extremistas costumam defender suas ideias de uma forma estranhamente parecida. E é aí que você se pergunta: mas Felipe, como que um líder de esquerda e um de direita, assim como seus seguidores fanáticos, conseguem ser tão parecidos se eles estão tão distantes no espectro político? Isso é porque o espectro político não é uma linha. O conceito de esquerda e direita estrita já é uma ideia extremamente defasada. A gente não vive na França do século XVIII. Mas se ainda quiser viver nesse mundo dicotômico, ao menos perceba que não estamos falando de uma linha. Estamos falando daquilo que tem tudo a ver ali com o gado. Uma ferradura. Jean-Pierre Fay é um filósofo francês que cunhou o conceito da teoria da ferradura. No seu livro lançado em 2002, O Ciclo das Ideologias, ele define que o espectro político até pode ser uma linha, mas se comporta no formato de uma ferradura, onde quanto mais ao extremo você vai, mais próximo do outro extremo você fica. É claro que se você é daqueles que adora bater no peito para se dizer de esquerda ou de direita, vai rejeitar essa ideia imediatamente. Afinal de contas, como assim o Felipe ousa dizer que eu tenho qualquer associação com aqueles malditos vilões da sociedade? Não está claro que eu estou certo e eles errados? É claro que se você pega os dois extremos, eles vão apresentar características extremamente opostas, mas na paixão, na intolerância e na vontade de calar o seu adversário em vez de convencê-lo, pode ter certeza que eles dão match. E o perigo desse pensamento é que todo líder adora seguidores fanáticos, justamente porque ele vai te fazer odiar o comunista, ele vai te fazer odiar o fascista. O problema fica justamente na ideia de que é ele quem define o que é o fascista ou o que é o comunista, que no caso é simplesmente qualquer pessoa que represente oposição ao seu plano de poder. Em uma era em que a discussão política virou somente uma guerra de ego, tem gente que ainda acha que a política do seu país, o futuro dos seus filhos, é realmente um cabo de guerra. Então, se uma parte puxa de um lado, eu preciso puxar com mais força pro outro lado. Quando na verdade, a gente já passou dessa época de ficar brincando de cabo de guerra e comer terra. Se tem gente colocando uma criança pra tocar em homem pelado,
logo eu devo apoiar toda a censura promovida pelo Estado. Se tem gente disfarçando o discurso de ódio como piadinha, logo eu vou tentar destruir a carreira de qualquer pessoa que não seja politicamente correta. Pois é, parabéns por tentar trocar 6 por meia dúzia. Lembrando que não adianta criticar a extrema esquerda e a extrema direita e se colocar no extremo centro, onde você não tá nem aí pra nada. Eu sempre voto nulo porque político é tudo corrupto. Isso aqui nunca vai mudar e eu não preciso aprender nada sobre ciências políticas. Que assunto chato. Políticos são maus, nem lá, nem cá. Tem. Ser de centro não é não se posicionar, isso é só ser frouxo mesmo. Ser de centro é não deixar suas paixões se apossarem da sua mente. É não se posicionar enquanto não tiver entendido a posição que você vai defender. É definir as suas ideias sobre cada assunto, ponderando o assunto em si, e não aceitando o que o seu grupinho ou o seu político de estimação espera de você. E quando entender, defender suas ideias de forma moderada, sem desumanizar a outra parte, porque você não é bicho. Você é um ser humano pensante e que consegue quebrar na ideia. E você com certeza não quer dar a volta na ferradura e descer no nível do fanático. É no meio dessa gritaria que a galera finge existir a necessidade do extremismo de um lado para contra-atacar o extremismo do outro. A gente sabe que é uma democracia e a gente sabe que é uma ditadura, mas lembra do limite intermediário? Talvez a gente não consiga perceber a transição de um regime para o outro, se ele for feito a banho-maria. Quando há uma guerra de narrativas, quem tá falando a verdade geralmente fica em desvantagem, porque para quem opera somente com fake news, manipulando as informações da forma que melhor lhe for conveniente, pode inventar 1000 mentiras, colocar uma em cima da outra e falar, se vira aí para refutar isso tudo. Já a verdade, não. A verdade é imutável, e repetir a mesma verdade 1000 vezes enquanto os mentirosos se negam a aceitá-la pode e geralmente é extremamente desgastante. O que a gente precisa é achar um jeito de estabelecer essas verdades em cima das mentiras absurdas. E sabe como faz isso? Ah, não? Pois é, eu também não. O que eu sei é não aceitar o extremismo como bandeira porque eu não sou preguiçoso e se eu quero dar pitaco sobre um assunto, eu preciso entender ele. Eu não vou repetir o discurso mastigado que o meu grupinho quer ouvir pra me dar um biscoito e 2 tapinhas na cabeça. E se o preço que eu pagar pra me recusar a defender bandeiras que eu não entendo por completo for ser chamado de isentão, tudo bem, eu pago sem nenhum problema. Geralmente quem usa esse discurso bobo não é o tipo de pessoa que eu me importo com a opinião. Você também não deveria se importar. De um lado, tem a galera chafurdando na lama, achando que você que é o otário por não se juntar a eles. E do outro, tem você, cheirosinho e em paz consigo mesmo por defender somente o que acredita. Eu acho um preço justo. E não precisa concordar comigo não. Eu não vou te odiar por isso. Aqui é lugar de gente civilizada. Se você pensar nem que seja por 2 minutos sobre isso que eu falei, eu já fico bastante feliz. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e fui!